Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 46 em diante. Eu falei que hoje eu iria falar sobre os dois fundamentos. Na semana passada nós falamos sobre as duas dores. Então hoje nós vamos falar sobre os dois mandamentos, os dois fundamentos, melhor dizendo. Diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Diga misericórdia. Amém. Você pode ver dois problemas, como também duas soluções. Você pode ver aqui que o mesmo que ocorreu com um, também ocorreu com outro. A diferença é que um resistiu, superou e não teve dano algum. O outro não, nem sequer conseguiu ficar em pé, caiu e foi uma ruína terrível aquela vida desta pessoa a qual Jesus se refere. O que Jesus, na verdade, estava aqui falando, se você voltar lá para Mateus capítulo 7, você vai ver que Jesus estava finalizando o que nós chamamos de o Sermão do Monte. Isso aqui é a finalização. Ele falou sobre as 7 coisas para a pessoa ser feliz, para a pessoa ser bem-sucedida. Ele falou sobre a questão do amor, de viver as Escrituras Sagradas. Ele falou sobre o juízo, ele falou sobre os frutos. E ele fala, terminando aqui em Lucas, que é o mesmo sentido, porém com palavras um pouco diferentes umas das outras. Aqui ele termina, como em Mateus, ele termina o Sermão do Monte, dando este exemplo e mostrando para as pessoas que existe 2 tipos de ouvintes. Existe o que ouve e até gosta de ouvir. Tem pessoas que dizem assim: eu amo assistir o show da fé. Tudo do missionário eu tenho, eu escuto. Eu gosto de assistir o pastor Jaime, é uma maravilha. Eu gosto de assistir o pastor fulano de tal. Olha, quando eu escuto a pregação daquela pessoa, minha alma se renova, meu coração se enche de alegria e tal. As comparações são diversas. E as pessoas expressam isso, porque ouvir é gostoso, é bom. Até música que você goste, do ritmo que você gosta, você se sente bem ouvindo. Você vai gostar. Assim são as pregações. Tem pessoas que gostam de escutar vários pregadores. Eu gosto do pastor fulano porque ele fala de uma forma, né, que a gente entende. Bom, a questão não é entender. A questão não é ouvir. Porque, digamos assim, gostar das Escrituras, todos os judeus gostavam e até hoje gostam, porque todos os sábados eles vão
até a sinagoga, não tem templo. Naquele tempo que tinha o templo estava lá sendo frequentado. E eles, como bons judeus, estavam todos os sábados no templo. Tanto é que lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, Tiago está se referindo que Moisés, todos os dias, ele era lido nas sinagogas. Então, todos os dias não, todos os sábados, perdão. Todos os sábados as pessoas se reuniam para escutar e para fazer assim estudos aprofundados, para até descobrir, poxa, pastor, eu gosto sempre de estar aprendendo, eu quero coisas novas. Tem gente que faz seminários, teologia, cursos, entram, né, realizam esses encontros de casais, outros fazem os chamados encontros com Deus, e eles encontram tantos ensinamentos, eles encontram tanto material, tanta coisa que eles ficam sabendo, das quais eles são informados, mas, porém, não praticam. O problema não é gostar, não é ouvir, é praticar aquilo que foi ensinado. Esse é o nosso grande desafio. E essa é a nossa grande necessidade. Por quê? Porque Jesus, ele começa dizendo: vocês me chamam de Senhor. Vocês não estão errados, é certo. Vocês têm razão. Porém, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. Então, ao mesmo tempo que vocês me intitulam de Senhor, eu não sou o Senhor de vocês. Por quê? Porque se eu só sou o seu Senhor, não é se você me chama, é se você faz o que eu mandei. Você pode ver que lá no capítulo 2 de João, Jesus estava juntamente com seus discípulos e também com a sua mãe Maria, na casa de uma família, onde estava havendo um casamento, em Caná, na Galileia, e faltou vinho. Maria chegou discretamente com ele e disse assim: olha, faltou vinho. Ele disse: o que eu tenho a ver com isso? Eu sou convidado, como convidado da festa, eu não sou obrigado a manter nada de ninguém. Mas Maria sabia o que Jesus era capaz de fazer. Ela então pegou os serviçais da casa, chegou para eles e disse assim: olha, faça tudo que ele vos disser. Na hora que aqueles homens pegaram, Jesus mandou eles fazer uma coisa inusitada. As talhas que eram tidas como sagradas para a purificação dos judeus, que eles colocavam água para lavar as mãos, lavar o corpo, né, fazer todo aquele ritual para poder entrar no templo. Então, quando eles pegam aquelas talhas e põem água, eles nem sequer jamais imaginaram o que Jesus iria fazer. Mas eles fizeram. E na hora que Jesus diz assim: pega desta água e leva ao mestre-sala, que era o sujeito que era para experimentar o vinho, antes dele ser servido. Eles fizeram, levaram até o camarada, e o camarada bebeu, e ele elogiou o casal, porque as pessoas geralmente naquele tempo colocavam o vinho bom primeiro. Quando as pessoas já tinham bebido bastante, já não tinha mais como, né, já não estava mais degustando, já estava passando da alegria para lá, pegava o vinho com a qualidade inferior e dava. E ele diz: vocês não, vocês fizeram o contrário. O vinho que vocês serviram é bom. Agora esse aqui é excelente, esse aqui é maravilhoso. Aí, por que Jesus fez aquele milagre? Porque foi feito, não foi o que ele apenas pediu. O que ele falou, a obediência minha e sua a Deus, vai trazer o benefício, não é a gente ouvir. Como eu te disse, ouvir, as pessoas gostam de ouvir. Tem gente que compram livros, tem gente que compram CDs, DVDs, pregações, mensagens, se deliciam naquelas coisas. Olha, excelente, teve um encontro com Deus, foi uma coisa maravilhosa. Teve um encontro de casais, eu participei. Teve um encontro da juventude, eu fui.
né? Eu participei desse congresso porque eu quero aprender. Bom, é legal, é necessário, é bom aprender. O melhor é praticar o que você aprende. Por quê? Para que você não se engane. Porque Jesus pega e diz aqui, olha, eu vou mostrar a vocês a diferença de quem faz o que eu digo e de quem apenas ouve. Aí ele conta, qualquer que venha a mim, qualquer pessoa, independente de quem ela seja, pode ser sacerdote, pode ser profeta, pode ser o governador, pode ser o rei, pode ser quem for, pode ser o soldado, pode ser o trabalhador, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eles serão ou um ou outro. Primeiro, o homem sábio é aquele que edificou sua casa. O que ele fez? Ele cavou, ele abriu bem fundo. Ele colocou os alicerces. Vejam só. Os alicerces, você pode ver que é o que mantém a casa em pé. Só que você não vê eles. Você só vê as paredes, vê o teto, se for laje ou se for telhado, mas os alicerces você não enxerga. Eles estão ocultos, eles estão escondidos. Mas o que ninguém vê, mas que paredes lindas, que decoração maravilhosa, que telhado bonito, que coisa legal que ficou a sua casa, fulano. Mas toda aquela aparência, todo aquilo, tudo bonito que tem algo que está sustentando. E o que está sustentando está escondido e ninguém vê. Ninguém elogia, mas que alicerce maravilhoso você fez aqui. Ninguém diz isso. Ninguém fala isso. Mas o que dá a condição de uma casa linda, de uma mansão tremenda, maravilhosa, estar em pé, é os alicerces que a mantêm. É os alicerces que foram trabalhados, que teve que cavar, que teve que ir às vezes fundo, sair da parte arenosa para pegar o barro, às vezes até para chegar na pedra, para que se fizesse algo, como mais ou menos assim, eu não vou fazer isso simplesmente para mim, isso aqui é algo que vai permanecer, que os netos, bisnetos, tataranetos e outras coisas mais poderão usufruir disso, desfrutar disso daqui. Para isso, foi necessário cavar, em outras palavras, isso é esforço, isso é empenho, isso é dedicação, que é o mínimo que Jesus espera de mim e espera de você que o ouça, que a gente no mínimo se esforce, que no mínimo a gente faça alguma coisa para vivermos aquilo que nós estamos aprendendo. Em 1994, eu nunca me esqueço disso, eu estava iniciando praticamente no ministério, na obra de Deus. Isso aconteceu lá na nossa igreja em Venda Nova, é um bairro de Belo Horizonte, periferia. E eu estava no culto e chegou uma senhora, e ela me pediu para falar comigo depois da reunião, eu atendi ela. E ela me disse, pastor, eu tenho 60 e poucos dos salmos, eu tenho decorado comigo, o senhor quer ouvir? Eu falei, não, porque eu não tinha o Salmo 23, nem o Salmo 70, você já viu como o Salmo 70 é grande? Eu falei, não, eu não quero ouvir não, me senti humilhado. E o meu marido, pastor, ele tem 100 e poucos salmos já. É aí que eu me senti pior ainda. Falei, não quero não. Ela falou, não, mas eu faço questão do salmo tal até o salmo tal, o senhor pode abrir.
Aí, para parar aquela lenga-lenga, tá, vai o salmo tal, abre aí. E ela foi falando. Ali, com os olhinhos dela fechados, e ela falando, e certinho. Até a pontuação, a mulher estava bem. Eu falei, meu Deus, eu nem lendo eu consigo direito, às vezes, expressar. E a mulher aqui, sem ver, eu me senti um miserável, eu senti um desgraçado. Mas o Espírito Santo falou assim comigo, calma aí. Antes de você ficar mais humilhado, te acalma. Ela disse assim, mas hoje, pastor, eu vim aqui porque eu ouvi o senhor falar na televisão que o senhor ia fazer uma oração assim, assim, assado. Pastor, eu e o meu marido, nós dormimos em um colchão de água. Meu marido tem hérnia de disco, bico papagaio. Eu tenho desvio na coluna, mais não sei o que lá mais. Eu tenho artrite, artrose, não sei o que. Aí eu olhei para ela assim, e ela falando, e eu não sei qual é a expressão do meu rosto, mas eu acho que eu estava assim, sabe? E ela terminou, quando ela terminou, a única coisa que eu consegui perguntar para ela: para que aquele monte de salmo que ela tinha decorado na sua mente? Aquilo não servia para nada? Para que você vir à igreja todo domingo, sentar, fazer um estudo, e até quando o pastor vai repetir uma mensagem, eu já escutei isso aí. Para quê? Eu fiquei olhando para ela, eu disse, irmã, o que a senhora está fazendo? A senhora tem um monte de palavras decoradas, um monte de coisas dentro da senhora. O legal não é a gente fazer essa decoração, se puder bem, mas o negócio é a gente fazer aquilo que as Escrituras Sagradas afirmam. Ter o remédio não é suficiente, saber qual é a doença não é necessário para a cura. É necessário que a pessoa descubra qual é a doença, use o medicamento, porque se ela não usar o medicamento, não fizer o tratamento, o tempo não vai tirar ela da doença. Assim é que eu costumo dizer, na igreja não tem culto de corpo presente. Dentro da igreja está um monte de gente que vem nos cultos. Entram, escutam, como diz a minha mãe, entra por aqui e sai por aqui. E vai embora. Nem sequer guardam o que ouviram. Alguns dizem assim, mas o senhor falou tanta coisa. É muita informação, é muita palavra para poder guardar. Ok? Muita coisa é o que está vindo contra nós. Além da gente não guardar, não ouvir, o que vai livrar a nossa vida da destruição, quando a gente ouve, e muitos às vezes sabem, são conscientes disso, eles ouvem, mas não praticam o que ouviram. Lá numa das nossas igrejas em Minas Gerais, chegou uma senhora, que alguém chegou para ela e disse assim, vai lá na Igreja da Graça, procura o pastor Carlos, eu fui lá, participei de um culto, ele fez uma oração por mim, e era o mesmo problema dela, e eu fiquei curada. E essa mulher chegou lá e disse, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, não tem problema, você me espera terminar o culto que eu falo contigo. Terminou o culto, ela veio, pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração para mim. Eu falei, olha, eu vi que você chegou depois da pregação. Você tem 15 minutos para mim te dar uma palavra e fazer uma oração por você? Ela enfiou a mão na bolsa e disse assim, não, pastor, eu fiz teologia 5 anos, está aqui a minha carteirinha, eu conheço, eu estudei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu falei, mas que legal, então faz o seguinte, pratica o que você sabe. Você não precisa de oração, você precisa praticar o que você aprendeu. Porque a gente ora, porque antes de orarmos, nós passamos aqui 40, 45 minutos pregando para você, te dando uma orientação para depois a gente fazer uma oração. Mas tem crente que faz da oração um amuleto. Né? Faz do azeite um amuleto. Pega um azeite, pega um sal, pega uma farinha, pega uma rosa, pega alguma coisa ungida. Mas o ensinamento sagrado, a pessoa não pratica.
O ensinamento sagrado a pessoa não põe na prática. E aí o que acontece? Jesus está falando, olha, você pode ouvir e não praticar o que você estiver ouvindo, mas saiba de uma coisa: virá uma corrente contra você, virá uma tempestade contra a sua vida, virá algo que é para te submergir, virá algo contra você que é para te combater, que é para te afundar, que é para tirar seus sentidos, que é para destruir. Quantas pessoas estão dentro da igreja, irmão, e está perdendo o casamento, perdendo filhos, perdendo saúde, perdendo prosperidade, mas está dentro da casa de Deus, assiste o show da fé todo santo dia. Por que isso está acontecendo? Porque, pastor, foi só eu vir para a igreja e me firmar com Deus, o diabo se levantou. O diabo se levantava contra Jesus, mas caía. Por quê? Porque Jesus praticava o que com Deus ele aprendeu. O que eu e você com Deus aprendemos, não é só a título da gente saber, está amarrado, eu repreendo. Não, a nossa prática, se você quiser vencer o diabo, não é amarrar e repreender, é praticar a palavra de Deus. Se não houver prática da palavra, o que vai acontecer? A gente vai ficar com esse jargão. Eu amarro, eu repreendo, eu determino. E determinamos, repreendemos e o demônio está solto. Porque o que prende ele, o que anula o seu poder de destruição, o que quebra a sua força quando ele se levanta contra nós, é a prática da palavra de Deus. E Jesus deixou isso bem claro. É aquilo que nós fazemos quando não estamos sendo observados. Como eu te disse, as paredes nós estamos vendo, o teto nós vemos. É aquilo que nós fazemos quando as pessoas não estão nos vendo. O que nós estamos fazendo quando estamos, por exemplo, na nossa casa? Porque o problema nosso de ser crente dentro da igreja, ninguém tem problema em ser crente dentro da igreja. Ninguém tem problema em ser crente na frente dos outros. Nós só temos problemas de sermos crentes quando estamos a sós. Aí, o que nós fazemos nesta hora? Nós estamos preparando um alicerce? Nós estamos preparando algo para a gente construir em cima daquilo? Ou o que nós estamos fazendo? Construindo sobre a terra? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que quando nós escutamos os seus ensinamentos, nós devemos continuar aprendendo e devemos continuar e cavar fundo para afirmar cada vez mais a nossa fé, a nossa estrutura nas suas promessas, nas suas declarações. Mas tem gente, por exemplo, que ele só pega na Bíblia, tem 30 anos na igreja e só pega na Bíblia na hora de vir para o culto, e só pega na Bíblia quando chega aqui dentro. E quando o pastor disse assim, abra a sua Bíblia no livro de Abacuque, a pessoa olha para o outro e diz assim, existe esse? O que é Abacuque? Por quê? Porque as pessoas não cavam. As pessoas não passam tempo nas escrituras sagradas para formar mais ainda o seu caráter cristão. Simplesmente a Bíblia fica colocada de lado, as escrituras são deixadas de lado, e nós vamos fazer aquilo que nos interessa, como por exemplo, você pode ver que Jesus diz assim, olha, ele colocou os alicerces sobre a rocha, ele cavou, tirou a terra, foi lá. Ele não colocou por cima da terra, mas ele foi até o fundo, até chegar sobre a pedra para poder edificar a sua casa. Aí, quando ele fez a casa, veio a tempestade, mas não pôde derrubar, ela estava firme.
Mas o outro não, o outro cavou somente a terra. Ele só foi até a parte da terra. Em outras palavras, olha para cá. Às vezes eu pego coisas assim, eu fico perguntando para Deus: Senhor, o que é isso? O que isso significa? Me mostra isso, diga isso para mim, me esclareça sobre isso. E deixa eu te dar uma coisa aqui. Você já viu crente que só busca a Deus? Igual mais ou menos, por exemplo, essa irmã contou aqui, que ela veio para cá, ela conseguiu uma casa, e depois, quando ela conseguiu a casa, o que ela fez? Ela foi embora. Por quê? Não foi Deus que deu a casa para ela? O diabo daria a casa para ela? Não. Mas preste atenção. Deus deu a casa. Mas na hora que o demônio veio contra ela, olha o que ele fez com ela e levou ela a fazer. Ele afastou ela de Deus. E levou ela a fazer coisas que não é do caráter dela, que não é da pessoa dela. A mesma coisa pode ocorrer com qualquer pessoa, meu irmão. Porque tem gente, às vezes, na igreja, que só está buscando Deus em relação às coisas concernentes da vida temporária. Eu vou para a igreja, vou fazer a corrente da vida sentimental para Deus me dar um marido. Deus te dá um marido. Você casa. Consegue até uma casa, compra uma casa para morar. Mas a felicidade você não tem. Por quê? Porque você não aprendeu antes, primeiro, como é que um marido, como é que uma esposa deve ser, para que quando ela encontrar o marido, ela não o perca. Quantas mulheres casaram, quantos homens casaram já na igreja e perderam pastores, irmão. Pastor, eu vejo isso todo dia. Obreiros, pessoas de Deus, gente de Deus. O problema não é a pessoa ter ou não ter, o problema é a pessoa não conseguir conservar. Quantos vêm para a igreja, pastor, eu preciso de um emprego, e Deus abre as portas e o emprego está ali. E daqui a pouco, quando tem uma dispensa, ela é a primeira da lista. E você diz assim: mas por quê? Mas pastor, eu estava na igreja, eu dei o dízimo, eu dei oferta. Amém? Israel também dava dízimo e dava oferta, e a destruição veio sobre eles, e eles também foram levados para a Babilônia. Por quê? O problema não era dizimar e ofertar, porque a palavra de Deus não se resume em praticá-la somente dizimando e ofertando. Ela também diz: não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou seja, o marido, não cobiçar aquilo que não é meu. Ela fala tantas outras coisas mais, que não é só para a gente escutar, porque nós só escutamos às vezes o que nos diz respeito. Você vê que tem pessoas que você diz assim: vamos à igreja hoje? Ela te pergunta: qual é o teor do culto hoje? É sobre o quê? Hoje é sobre a vida sentimental. Eu já estou casado, não preciso ir hoje. Eu estou precisando de prosperidade. Qual é o dia de prosperidade? E ela só vem à igreja exclusivamente para buscar aquilo que é concernente à vida temporária. O que eu tiver relacionado à minha vida temporária, assim como eu posso conseguir, através da palavra de Deus, isso, eu posso ter, eu posso alcançar. Agora, do mesmo jeito que eu alcanço, eu também posso perder. Basta Satanás virar os seus canhões para cima de mim. É por isso que tem pessoas que elas estão igual uma gangorra. Tem dia que ela está lá em cima, aí no outro dia ela está lá embaixo.
E aí, quando você vai falar com ela, o demônio ficou furioso porque eu fui para a igreja, porque eu estou buscando a Deus. Negativo. Furioso o demônio anda com todo mundo, porque a índole dele é roubar, matar e destruir. Agora, a Bíblia Sagrada diz que aquele que conserva-se a si mesmo, o maligno não lhe pode tocar. Se ele está tocando na nossa vida, é porque nós não estamos praticando a palavra de Deus, e por não praticarmos a palavra de Deus, nós não podemos ser protegidos, não podemos ser guardados, e quando ele vira para cima de nós, a destruição é certa, é certeira. Ah, mas eu pedi oração, pastor, foi pastor lá em casa, foi gente lá em casa, foi o bispo lá em casa. Pode ir Jesus Cristo na sua casa. Jesus perguntou para aquele pai, se você não vê milagre, você não vai crer? Vai, teu filho vive. Aquele homem fez o que Jesus mandou. Se Jesus tivesse sido, o filho dele teria morrido. Por quê? Porque o que nos livra não é o que pedimos a Jesus, é o que Jesus nos manda fazer. É isso que ele nos manda fazer, é que vai livrar a nossa vida. Quer ver só? 1 Coríntios capítulo 3, abra aí na tua Bíblia aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 10. Eu já vou terminar, amém? Diz assim, olha, capítulo 10, 1 Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. O que que Paulo colocou, irmão? O que ele colocou? O fundamento. Fundamento é o alicerce. Ele está dizendo, olha, eu coloquei como sábio, né? Deus me deu essa graça, e eu coloquei, como arquiteto, eu coloquei os alicerces. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro alicerce, além do que já está posto, o qual é o que, irmão? E Jesus é o que, irmão? Ele é a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, pessoal, a única maneira de você construir a sua vida é sobre os ensinamentos de Jesus. Não vai chegar lá na Igreja da Graça e começar a pegar os ensinamentos do Carlos Soares e fazer o que o Carlos Soares está falando. Você tem que construir a sua vida sobre os ensinamentos de Jesus, porque se o que o Carlos estiver dizendo não for sobre Jesus, não faça. Não paute a sua vida. Tem pessoas que dizem assim, mas o pastor fulano falou, o fulano diz, está escrito, está na palavra de Deus? Está nas escrituras sagradas? Se estiver, faz. Se não estiver, não faça. Por quê? Porque na hora que o diabo partir para cima de você, ele embola você com ensinamento, com tudo que lhe deram e te arrebenta. Agora, quando você faz o que Jesus Cristo ordena e o que a palavra de Deus diz, o diabo parte para cima de você, mas você não cai, porque você está firmado numa rocha que é as escrituras. E quando o diabo parte para cima de você, quem cai é ele. Tenta fazer, por exemplo, vamos fazer o seguinte, quer ver? Olha, todo mundo conhece o pão de açúcar, que de pão não tem nada, é uma pedra. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar você e nós vamos subir a uns 30 metros de altura daquela pedra e nós vamos jogar você contra aquela pedra que é para arrebentar ela. Amém? Você topa? Hã? Topa, sim ou não? Topa não? Por quê? Porque aquela pedra já resistiu tempestade, aquela pedra já resistiu tanta coisa, aquela pedra não vai ser quebrada por o nosso pulo em cima dela. Quem vai se arrebentar
seremos nós. A mesma coisa é quando a gente pratica a palavra de Deus, irmão. Quando o diabo parte para cima de nós, quem vai se espatifar é ele. Porque nós estamos firmados, não é em conceito humano, não é em filosofia humana, não é em pensamento positivo. Nós estamos firmados nas promessas, nas declarações de Deus. E por estarmos firmados nessas promessas e nessas declarações, Deus é a nossa rocha inabalável. Então, quando o diabo bater em mim, ele vai bater na palavra de Deus que me cobre, que me guarda, que me protege. Quem vai cair é ele e eu vou permanecer em pé. Porque é ela que me sustenta e ela que me segura. Mas se eu não guardo, se eu não faço, você vê que Paulo está dizendo, eu coloquei os alicerces. Veja como é que você edifica, é a mesma coisa. O missionário Soares ensina para a gente, como eu costumo falar, ele não fica aqui perguntando, Cássio, como é que você vai? Você está bem? Você está legal? Ele nos ensina. Ele nos ensinou, olha, é aqui, vocês têm que confiar nisso aqui, vocês têm que pegar isso aqui, vocês têm que estudar isso aqui, vocês têm que fazer isso aqui. Jesus é o nosso exemplo, ok? Então, se eu estiver edificando, pautando a minha vida, construindo a minha vida, procurando fazer aquilo que o Senhor Jesus orienta, eu estou sendo construído, ainda que as pessoas, por exemplo, quer ver? Olha, o problema das pessoas é assim. Mágica. O sujeito apresenta ela, faz assim na hora, aconteceu. Milagre é um processo. Só que como as pessoas não querem que demore, porque você vai cavar a terra já é difícil. Chegar na rocha e tiver que cavar na rocha, já dá preguiça. Ah, mexer com isso não, isso é muito complicado. Esse é o problema. Ah, pastor, eu não vou fazer isso não, porque ninguém faz, sabe? As pessoas sentam aqui, sentam todo mundo bonitinho como um santinho, né? E depois sai daqui, ninguém faz nada. Ninguém põe nada na prática. Pastor, minha mãe vem aqui, entra por um ouvido dela e sai pelo outro. Meu pai vem aqui e faz a mesma coisa. Meus irmãos vêm aqui. São tudo crentes. Os crentes, tudo que eu conheço, são tudo sem vergonha. São tudo picareta, são tudo sem vergonha. E você vai ser um igual eles? Porque na hora que... O problema nosso, irmão, é que quando a gente está edificando, seja sobre a terra ou seja sobre a pedra, a gente está edificando. O problema nosso é na hora que a nossa estrutura, o edifício que fizemos, for testado. Esse é que é o problema. É por isso que hoje, quando os canhões do inferno viram para cima dos crentes, eles estão sucumbindo. Quer ver uma coisa? Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Galardão é recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou percas, né? Mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Isso aqui é a coisa mais atual que tem nos dias de hoje. Escute aqui, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez, o pastor Jaime disse assim para a gente: hoje, nós estamos aqui. Amanhã, aonde nós estaremos? Hoje, nós estamos bem. E amanhã, como nós estaremos? Ah, eu vou estar bem, em nome de Jesus, melhor do que hoje. Eu profetizo, eu determino a bênção na minha vida. Ah, como eu já vi muito crente dizer isso. Amém? Você pode profetizar, você pode determinar.
Agora Paulo está dizendo assim, ó, não existe nada melhor do que o tempo para provar para testar. E aí eu vou chegar com você ao que o pastor falou. Hoje nós temos tempo para nós nos prepararmos, nós temos tempo para nós trabalharmos a nossa vida, aprendermos e praticarmos, porque amanhã pode aparecer uma doença muito grave no seu caminho, que pode te levar a óbito, pode aparecer na sua casa, no filho, na esposa, no marido, no pai ou na mãe. Pode aparecer um problema muito sério. Nas suas finanças, você pode correr o risco de perder todas as coisas de uma hora para outra e ficar sem nada, desamparado totalmente. Por exemplo, vamos supor que nós fôssemos Daniel, mas nós não sabemos que está sendo preparada uma cova e os leões famintos para a gente ser colocado juntamente com eles. E nós vamos viver a nossa vida evangélica. Nós estamos trabalhando a nossa vida, porque o que Jesus está falando aqui, o que Paulo está dizendo, olha, você precisa edificar a sua vida, você precisa aplicar os ensinamentos de Deus na sua vida e começar a fazer a sua vida funcionar através dos princípios de Jesus. Porque se você começar a administrar a sua vida de acordo com seus conceitos ou de acordo com outros fundamentos, Cristo não vai te socorrer. Não é que Ele não queira. A única coisa que Ele vai poder é salvar a sua alma do inferno, mas o seu corpo já levou o bagaço. Quantas pessoas eu já fui no hospital, que a única coisa que restava era a alma da pessoa, dela entregar a Deus, mas ela não sai mais de lá. O corpo dela sai de lá para o cemitério, não volta para casa. E você olha e diz assim, mas Jesus não podia curar? Jesus não podia fazer? Não. Por quê? Porque aquela pessoa teve tempo para alicerçar a sua vida. Ela teve tempo para ela praticar, e ela ficou de brincadeira, e ela ficou levando as coisas de Deus em banho-maria, como eu lhe disse. Vamos supor que o evangélico hoje seja Daniel, mas nós não sabemos que os leões e a cova está preparada para nós. Nós estamos aqui no palácio da Babilônia, nós estamos comendo, nós estamos em paz, nós estamos sossegados, nós estamos bem. Podemos não estar assim 100%, mas nós estamos felizes e as coisas estão acontecendo para a gente, porque afinal de contas Daniel era respeitado na Babilônia. A vida está indo mais ou menos, não está 100%, mas eu estou indo, graças a Deus. E eu sempre pergunto, indo para onde? Só que daqui a pouco, queridos, o que aconteceu? Surgiu a cova dos leões. Não foi quando surgiu a cova que Daniel entrou em jejum. Não foi quando surgiu a cova que Daniel chamou seus amigos para orar. Você vê os crentes hoje não chamam, não oram, não buscam a Deus, não lêem as escrituras, não fazem estudos, não procuram praticar, não procuram orientar uns aos outros. Não é cobrar, mas orientar uns aos outros acerca da prática das escrituras. A mulher não ensina, não fala com o marido não fala com a mulher. Aliás, não pode nem ser falado, que não se ofende.
A pessoa não gosta de ser chamada a atenção, por isso que muitos, quando entram por aquela porta aqui, só assistem um culto, não ficam aqui. Por quê? Porque eles querem uma igreja apenas para dar a eles casa, felicidade, paz, alegria, sucesso, realizações. Eles não querem uma igreja que cobre deles caráter, postura, prática de filho de Deus. Eles não querem ouvir essas coisas, por isso que eles dizem, esse pastor pega muito pesado. É? Pesado. É o leãozão quando vem para comer as carnes, através de um câncer, através de uma doença maligna, que o médico não consegue descobrir a causa, descobrir a razão. Isso é que é pesado. Para nós hoje não tem cova dos leões, mas tem as doenças. É pesado essa crise econômica que abalou as estruturas da nossa nação, essa roubalheira, essa corrupção terrível que está na nossa nação, destruindo, tirando a comida da mesa do pobre. Pesado. É isso que está acontecendo no nosso país nos dias de hoje. Mas eu vou te dizer uma coisa, não se iluda com isso não. A igreja brasileira foi alimentada, a igreja brasileira foi trazida a palavra de Deus, nua e crua, verdadeira, autêntica aos ouvidos de toda a nação. Mas o povo brasileiro, principalmente os evangélicos, eles gostam de toalhinha, mesinha, óleozinho, coisinha. Eles não gostam de praticar a palavra de Deus. É por isso que essa coisa está aí dessa forma aí. Nós não conseguimos sair desses buracos. Nós não conseguimos sair dessas covas. Quando o rei, no outro dia, quando ele joga o Daniel na cova dos leões, o rei vem chamando Daniel com a voz, melancólica: Daniel, servo do Deus Altíssimo, tomara o teu Deus tenha conseguido te guardar. E Daniel vem: ó rei, vive para sempre, o meu Deus de quem eu sou, ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Porque Daniel não ficou lá amarrando o demônio. Quem tem que fechar a boca do demônio não sou eu e nem você. Quem fecha ela é Deus, quando nós praticamos a palavra, porque ele diz: ai daquele que tocar nos meus ungidos. Coitado daquele que partir para cima da mulher de Deus, do homem de Deus que pratica a sua palavra. Esse é ungido de Deus, porque Deus não unge a gente, não é com azeite. Eu vou te ungir com azeite, Deus não. Ele unge com o Espírito Santo, ele unge com poder. É o que ele faz com a gente. Só que nós ficamos, na maioria das vezes, edificando sobre um fundamento que não vai dar a nós saída, que não vai dar a nós solução. Não, mas eu estou na igreja. Amém. Mas de que forma? Como ouvinte? Tiago diz assim: aquele que não é ouvinte esquecido, mas é fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Como é que é, Tiago? É, você que não é um ouvinte esquecido. O que Tiago está falando? Que as pessoas ouvem, mas esquecem. E eu acho engraçado que as pessoas lembram de histórias da infância, da adolescência, mas esquecem da pregação da palavra de Deus que ouviu no domingo passado. Isso é, olha, pastor, eu lembro que minha mãe sempre dizia isso, eu faço isso até hoje. Quantos anos já tem? 50, 70 anos. Ok. E o que a palavra de Deus te falou há 50, 70 anos? Nem me lembro mais. Então está explicado por que a gente cai, né, irmão? Está explicado por que a gente fracassa, né? Está explicado por que as coisas não dão certo para nós. Está explicado porque na hora que a gente vai para a cova dos leões, os leões comem. Fale para o seu vizinho assim: todo aquele que pratica a palavra de Deus vai dar indigestão no leão. O leão não consegue comer esse. Não come. Esse aqui não dá. Esse aqui não tem como. Você pode ver, por exemplo, que o diabo, quando olha para um crente que pratica a palavra de Deus, ele chama de desgraçado, ele chama de miserável. Ele xinga o crente. Mas por quê? Porque o crente não faz a vontade dele. O crente que faz a vontade de Deus, o crente que faz aquilo que o Senhor Jesus ensina,
Esse crente já tem a recompensa aqui embaixo. Se você pegar Marcos capítulo número 10, você vai ver Jesus dizendo assim para Pedro. Quer ver? Olha, vamos terminar aqui. Esse é o último. Digam graças a Deus. Marcos 10. Você vê que Paulo diz lá, ó, esse se praticar, esse vai ser recompensado, esse vai ter recompensa. Agora, se a pessoa não praticar, ela vai ser salva, mas vai passar pelo fogo. Esse fogo é o sofrimento, é a dor. É por isso que tem crente que sofre para morrer, que não é brincadeira, irmão. Até para morrer sofre, é verdade. Asaf falou isso no Salmo 73, você pode ler lá. A pessoa até para morrer ela sofre. O crente ele morre, sabe como é que ele morre? É igual o trigo quando está maduro, vai lá e corta. É no auge, é na bênção. É igual mais ou menos assim, quer ver? Olha, um jogador de futebol inteligente, que encerrou a carreira dele por cima, Pelé. Ele não esperou ficar igual muitos aí que ficam tentando ganhar um pouco mais de dinheiro e não joga mais nada, fica escondido atrás da camisa, do nome que tem. Não, ele parou no auge. Tem outros aí que vai quase até os 40, né? Tentando mais alguma coisinha. Mas mais não é nem porque gosta do futebol, é para ver se ganha mais. Assim é o crente é no auge da vida. Mas logo agora, poxa, estava cheio de plano. Pois é, assim que Deus recolhe. Ele tira mesmo enquanto está útil, enquanto dá fruto, enquanto está por cima. É assim que o nosso Deus trabalha. Marcos capítulo 10, versículo 29 diz assim, olha. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Olha o que Jesus está falando. Se você fizer o que eu disse, na minha palavra, se você fizer isso, você vai receber, enquanto você estiver aqui, 100 vezes mais o que você fizer para mim. O que você praticar na minha palavra. Igual, por exemplo, Deus diz assim para Abraão: sai da sua casa e da sua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. A terra que Deus mostrou para Abraão está lá até hoje. Agora você já viu a terra de onde Abraão saiu? Como é que ela está? As bênçãos de Deus, para mim e para você, elas vão mexer na nossa vida futura e na nossa eternidade. Na nossa família, na nossa eternidade. Porque até hoje a descendência de Abraão está lá naquilo que Deus deu. Por isso que ele diz: se alguém fizer, seja por amor a mim, ou seja por amor ao evangelho, se esta pessoa fizer como eu oriento, como eu ensino, 100 vezes mais ela vai receber. Já aqui, nessa vida. E no futuro por vir, a vida eterna. Isto é, quando a pessoa desencarnar, quando a pessoa sair dessa carcaça, desse corpo mortal, que esse corpo acaba, quando a pessoa sair daqui, ela está com a eternidade dela garantida. Quem? Quem fez como deveria fazer. Por isso que Paulo diz: se alguém edifica com ouro, com prata, veja como é que você está edificando. Por quê? Porque quem edifica da forma correta terá recompensa.
Existe uma recompensa para esta pessoa. É o mesmo que Jesus está falando aqui de Marcos, quando Pedro questionou: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Porque Jesus tinha acabado de mandar um jovem rico vender tudo que ele tinha e segui-lo. E aquele jovem não vendeu. Embora ele chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que ele queria? Ele chegou pedindo o quê? Vida eterna. Eu queria ser salvo, Senhor. O que eu faço para mim ser salvo? A igreja hoje diz assim: basta aceitar Jesus como seu Senhor suficiente Salvador. E eu vou te dizer outra coisa: basta se submeter a Jesus como seu Senhor. Não é só recebê-lo, aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. A menos que você só queira a salvação da sua alma, né? Agora, se você quiser já aqui embaixo receber 100 vezes mais o que você deixou por Cristo, a vida de pecado que você deixou para trás, as coisas erradas que você abandonou, e você fez isso por Jesus, Ele está dizendo: eu vou te recompensar por isso. Comigo não é assim não. As pessoas não se esforçam, e eu sei recompensar, eu sei reconhecer o seu esforço, sua dedicação, eu sei reconhecer o que você está fazendo para poder seguir uma orientação, uma direção minha. Eu sei que você se esforça para isso, e eu vou recompensar o seu esforço. Mas esse rapaz aqui, por exemplo, ele disse: não, se a condição é essa, eu prefiro ficar com o que eu tenho. E vou perder a minha salvação, mas isso aqui eu não posso largar. Mas esses mandamentos aqui que o Senhor falou, eu pratico, desde criança. É? Pois é, mas se você não fizer esse aqui, você vai ser bem sucedido aqui embaixo, aqui na terra, aqui, ó, porque a sua casa está preparada só para cá, para baixo. Aqui embaixo tu tem uma casa regalada. Só que essa casa aqui embaixo, ela vai ser destruída. Ela vai acabar. Olha para o teu vizinho e diz assim: olha, você pode ter um corpo até forte, mas ele vai acabar. Prepara a sua casa espiritual, porque a sua casa espiritual é indestrutível. Aquele que pratica a palavra de Deus, Jesus disse, não morre, passa da morte para a vida. O que acontece hoje, por exemplo, com muitos cristãos, irmão? Eles não praticam a palavra de Deus. Aí quando chegam na hora que reivindica: Deus, eu quero, eu determino, eu ordeno, Senhor, eu não aceito isso. Quem devia falar: ei, eu não aceito sou eu, porque se você é meu, Você tem algo que você defende? Se você tem algo, você defende? Sim ou não? Você tem um carro, o camarada está quebrando teu carro, tu vai deixar? Você tem um filho, o demônio, alguém está arrebentando teu filho, tu vai deixar? Não vai não, né? Por que Deus deixa então? Então ele é pior do que a gente, na verdade? Ele é pior do que nós porque deixa. Não. Deus não deixa, irmão. O problema é que Deus não pode interferir. Por quê? Porque nós não fizemos o que Ele nos ensinou. Se nós seguirmos o seu ensinamento, não apenas gostar de ouvi-lo, mas praticá-lo, colocá-lo na prática, Jesus disse: aquele que pratica, ele é semelhante ao camarada que cavou sua casa e foi até a rocha. O ímpeto vai vir, a corrente vai vir, a enxurrada vai vir, o vento vai vir, a tempestade vai vir e vai se jogar contra ele. Mas não vai cair. Ele está bem firmado na rocha. Você está firmando a sua vida no quê? Você está construindo a sua vida? Você está praticando o que você está aprendendo ou você está só ouvindo? Porque se você estiver só ouvindo, como é que eu vou saber? Você vai saber de uma forma muito triste. É quando o problema bater contra você.
É por isso que eu falo hoje com uma tristeza na minha alma, que muitos cristãos, eu fui um dia fazer uma visita, 7 pessoas dentro de uma enfermaria, 6 são crentes, com a mesma doença. E, pasme você, não é que não pode ficar doente não, que é o que eu estou falando contigo, pode vir, mas tem que cair. Você tem que olhar para o demônio e dizer, pode vir quente, mas eu já estou pegando fogo. Por quê? Porque você está exercendo a palavra de Deus dentro do seu coração, o fogo de Deus está dentro de você. Você vai lá, os crentes estão tudo desanimados. Irmão, eu não sei por que o Senhor deixou acontecer isso, irmão. Ora por mim, me ajude. Ao ímpio, você dá uma palavra para ele, o cara acredita mais do que o crente que está lá dentro sofrendo. Aí você olha e você diz, Deus, por que disso? Por que dessas coisas? Aí você vai ver aquela pessoa ouviu muitas vezes, perdoa sua mãe, perdoa seu pai, perdoa seu marido. Eu não, porque aquilo que fizeram comigo é irreparável, vai ter que pagar. E quem está pagando é você. O diabo está ali vencendo, o demônio está ganhando a dianteira na sua vida e te prendendo por causa da amargura, da revolta, da chateação do seu coração. E as pessoas não querem praticar a palavra de Deus. Não é dar, não. Tem gente que dá e até a roupa do corpo a pessoa dá. Mas, irmão, fazer. Ore, busque a Deus, jejue, santifique sua vida, leia as Escrituras, procure praticar. O que você aprender dentro da casa de Deus, que estiver nas Escrituras Sagradas, faça. Esforça. Construa a sua vida, porque uma hora dessa, quando os canhões do inferno se voltar contra você, e Jesus diz que volta, seja sobre quem pratica e quem não pratica, ele volta os canhões dele. E se a pessoa não ficar em pé, é porque a obra dela não foi aprovada. Todavia essa pessoa será salva, somente o espírito, né? Porque o corpo já foi todo arrebentado, todo destruído. Que tristeza. E Jesus diz, não deveria ser assim. Não deveria ser dessa forma. Não era para você se arrebentar no auge da idade, porque morrer todo mundo vai. Mas a pessoa tinha tanta coisa pela frente, que ela poderia ter sido bem-sucedida, poderia ter vencido, e não venceu. Por quê? Porque não praticou. Pratica a palavra de Deus. Deus vai mudar a sua vida.